Esta é mais uma questão do livro Ian Friedman, 12ª edição, questão 26.4. Um resistor de 32 ohms é ligado em paralelo a outro de 20 ohms. E o conjunto é ligado a uma fonte de tensão de corrente contínua de 240 volts. Qual é a resistência da ligação em paralelo? Qual é a corrente total da combinação em paralelo? E qual é a corrente que passa em cada resistor? Bom, em qualquer problema envolvendo resistores, associação de resistores, se você puder desenhar, sempre fica mais fácil. Um aluno experiente, neste caso, não faria nenhum desenho, porque dá para visualizar claramente o que está acontecendo. No entanto, se você está começando, a minha sugestão é desenhe até se tornar um aluno experiente. Temos então uma fonte de tensão. A fonte de tensão tem DDP igual a 240 volts e vai ser ligado a dois resistores que estão associados em paralelo. Podemos representar o resistor dessa forma aqui. E essa resistência aqui tem intensidade, tem valor igual a 32 ohms, enquanto que o outro resistor tem valor igual a 20 ohms. Se você mudar a ordem aqui, não muda absolutamente nada. Encontrar a resistência equivalente de uma situação deste tipo, dois resistores apenas em paralelo, nós vimos na aula que é equivalente a fazer a resistência 1 vezes a resistência 2 dividido pela resistência 1 somado com a resistência 2. É o produto dividido pela soma. Então, isso aqui vai ser igual a 32 multiplicado por 20 dividido por 32 somado com 20. Daqui, então, a gente conclui que 32 multiplicado por 20 vai ser igual a 640 dividido pela soma, que vai dar igual a 52. Então, dividindo 640 por 52, você vai encontrar que isso aqui é igual a 12,3. Então, 12,3 ohms é a resistência equivalente do circuito. Essas duas resistências aqui podem ser substituídas por apenas uma resistência de valor 12,3 ohms. Aqui vale uma dica importante. Observe que a resistência equivalente deu menor do que 20, menor do que a menor das resistências. E isso sempre vai acontecer. Sempre que você tiver uma associação em paralelo, a resistência equivalente terá valor menor do que a menor das resistências. Isso é importante porque evita você errar alguns problemas ao cometer erros grosseiros. Letra B. Letra A está respondido, resistência equivalente. Letra B pergunta para a gente qual é a corrente total da combinação em paralelo. Sempre que ele perguntar qual é a corrente total do circuito, você vai dividir a tensão total do circuito dividido pela resistência total do circuito. Então, tensão total dividido pela resistência total, ou pela resistência equivalente, vai te dar a corrente total em qualquer situação. Assim, neste caso, a gente conclui que a corrente do circuito vai ser igual a tensão total do circuito é igual a 240 volts, enquanto que a resistência total do circuito nós calculamos como sendo 12,3 ohms. Dividindo 240 por 12,3, isso aqui então vai dar igual a 19,5. 19,5 amperes, então, é a corrente total do circuito. Letra C quer saber da gente qual é a corrente que passa em cada resistor. Bom, como cada resistor está ligado diretamente à fonte, então significa que sobre cada resistor a diferença de potencial será igual à diferença de potencial da fonte. Então, observe que aqui a diferença de potencial é 240, aqui também. Assim, para saber qual é a corrente que passa sobre cada um dos resistores, que é a letra C, a corrente que passa pelo resistor de 32, que eu vou chamar de corrente 1, vamos dar nomes aqui às correntes. Esta aqui, então, é a corrente total, I total. Aqui vai ser a corrente descendo, que eu vou chamar de corrente I1. E a corrente que segue e passa pelo outro resistor, eu vou chamar de corrente I2. Chamando desta forma, a gente conclui, então, que a corrente 1, I1, tem que ser igual à diferença de potencial, que é igual a 240,
dividido por 32. E 240 dividido por 32 vai ser igual a 7,5 amperes. Para achar a corrente I2 vai ser igual à diferença de potencial, que também é 240, dividido pela resistência, que é igual a 20. 240 dividido por 20 vai dar igual a 12 amperes. Simplificando aqui, 24 por 2 igual a 12 amperes. E com isso nós respondemos absolutamente tudo o que ele perguntou. Então, mais uma questão de nível baixo, relativamente fácil. Vá fixando os conceitos, porque isto vai ser muito útil em problemas mais complexos. Ficamos por aqui. Vamos então para a próxima questão.